Dizem que toda família tem segredos, mas na minha casa os segredos tinham nome, rosto e endereço, e coincidiam com o meu. 2 dias antes do jantar de Natal, fui até a casa dos meus pais acreditando que seria apenas mais uma visita rápida. Enquanto guardava minha bolsa no corredor, escutei risadas vindo da sala, só que não eram risadas comuns. Eram calculadas, ensaiadas, cruéis. Meu nome estava no centro da conversa. Ali, parada atrás da porta, descobri que meus pais e minha irmã planejavam algo terrível para mim, algo que envolvia todos os convidados do jantar. Eles queriam transformar a minha dor em entretenimento. Naquele instante, percebi que aquela noite não seria apenas uma comemoração, seria uma virada. E, ao contrário do que eles esperavam, quem virou o jogo fui eu. Quer saber como tudo aconteceu? Então escute até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, eu aprendi a me virar sozinha. Enquanto minha irmã, Bianca, era tratada como a joia rara da família, eu era apenas a filha que se virava com o que tinha. Cresci ouvindo que Bianca tinha futuro, que nasceu para brilhar, que era linda, talentosa, especial. E eu? Eu era a que estudava demais, a que trabalhava demais, a que não sabia se divertir. Mesmo tendo me tornado enfermeira, profissão que exige força, dedicação e amor, meus pais nunca demonstraram orgulho. Ao contrário, Bianca podia fracassar à vontade, ela sempre recebia aplausos. Eu podia vencer na vida, e ainda assim recebia silêncio, críticas veladas e comparações disfarçadas de brincadeiras. Às vezes eu tentava acreditar que era exagero meu, que a preferência era só impressão da minha cabeça. Mas bastava um jantar de família ou uma conversa casual para perceber como eles falavam comigo com impaciência e condescendência, enquanto tratavam Bianca como se fosse uma estrela de cinema. Com o tempo, aprendi a deixar isso para trás e construir minha própria vida. Trabalhava plantões longos no hospital, salvava vidas, ajudava pacientes, e ainda assim, quando eu comentava algo com minha mãe, ela dizia, mas a Bianca também está crescendo muito no trabalho dela. Só que ela não trabalhava. Vivia de aparências. Naquele dezembro, 2 dias antes do jantar de Natal, fui até a casa dos meus pais para deixar alguns medicamentos que Bianca precisava após uma cirurgia estética. Eu não queria ficar, mas eles insistiram para eu entrar só para tomar um café. Enquanto guardava minha bolsa no corredor, ouvi meu nome. Meu corpo travou antes mesmo de entender por quê. Meu pai estava na sala, rindo, dizendo que a filha enfermeira chegaria achando que seria reconhecida, mas que finalmente seria colocada no lugar dela. Bianca gargalhava com ele e contou, com orgulho, o presente perfeito, uma caixa enorme, lindamente embrulhada, mas com uma camiseta velha dela dentro. No meio das risadas, meu pai repetiu o discurso que diria em voz alta, diante de todos os convidados: esse é o seu presente, o que você merece, o resto da sua irmã. Minha mãe não reagiu com choque, nem tentou impedir. Ao contrário, sugeriu que eu fosse posicionada perto da árvore para que todos vissem minha expressão. A graça está no constrangimento, ela disse, e os 3 começaram a rir como se estivessem planejando um número de teatro. Era claro que minha humilhação seria o espetáculo principal da noite. Meus joelhos tremiam, meu coração acelerava, mas não por tristeza, por clareza. Não havia amor ali. Não havia laço familiar. Havia apenas uma dinâmica de poder mantida por anos, eles venciam quando eu sofria. Fechei os olhos por um instante e senti algo dentro de mim mudar. Eu podia entrar ali e gritar, podia confrontá-los naquele momento, mas isso só confirmaria para eles o que sempre tentaram fazer, me desestabilizar. Em vez disso, respirei fundo, coloquei um sorriso no rosto e entrei na sala como se não tivesse ouvido nada. Agradeci o café, falei sobre meu trabalho no hospital, me despedi com um beijo no rosto de cada um e disse: nos vemos no jantar de Natal, vai ser especial. Nenhum deles desconfiou da ironia escondida. Dirigi de volta para casa com aquela frase martelando na cabeça: eles vão me entregar uma caixa para me humilhar. E naquele exato instante, um plano começou a se formar, não para humilhar de volta,
mas para nunca mais permitir que rirem do meu sofrimento. Não seria vingança cega. Seria a exposição da verdade. Eles construíram um palco para me destruir. Eu apenas decidiria quem realmente ficaria exposto naquele palco. Nos 2 dias seguintes, eu agi em silêncio. Organizei tudo sozinha, sem contar a ninguém. O que mais doeu não foi o plano deles, mas perceber que, em 30 anos de vida, nenhuma vez sequer eu tinha sido tratada como filha naquele lugar. Eu era apenas o alvo mais fácil. Bianca era idolatrada, e eu era tolerada. Mas essa consciência, em vez de me enfraquecer, me libertou. Eu finalmente enxerguei quem eram e quem eu havia me tornado sem eles, uma mulher forte, independente, dona de si. Quando o dia 24 chegou, eu me olhei no espelho antes de sair. Pela primeira vez, eu não pedi aprovação de ninguém, nem imaginei o que eles pensariam. Eu estava pronta, não para fazer escândalo, mas para colocar um ponto final na versão da história onde eu nasci para ser submissa. Eles queriam um espetáculo. E teriam. Só que não seria o espetáculo que imaginaram. O salão do Clube Esperança, onde aconteceria o jantar de Natal, estava lotado quando cheguei. Carros importados enfileirados do lado de fora, música alta, convidados bem vestidos, cheiro de vinho caro no ar e exatamente o tipo de evento que meus pais amavam, onde poderiam se exibir como a família perfeita. Eu estacionei mais distante, não por vergonha, mas porque gostava de observar antes de entrar. Do vidro do carro, vi meus pais circulando pelo salão com sorrisos ensaiados, falando alto, apertando mãos, distribuindo falsos abraços. Bianca, no centro das atenções, usava um vestido vermelho brilhante que gritava "Olhem para mim". Era óbvio que ela queria ser o destaque da noite. O que ninguém ali imaginava era que eu chegaria acabando com esse reinado. Respirei fundo, ajeitei o vestido azul marinho que havia escolhido, elegante, mas discreto, e caminhei até a entrada. Quando passei pela porta de vidro, senti dezenas de olhares se virarem. Não de admiração, mas de surpresa. Eu não participava de eventos familiares havia anos, e isso só aumentou a curiosidade dos convidados. Meus pais congelaram por um segundo ao me ver, e Bianca mordeu o lábio, claramente contrariada por eu ter chegado antes do grande momento deles. "Nossa, você até que está apresentável hoje", meu pai comentou, alto bastante para que mesas próximas ouvissem, com aquele sorrisinho venenoso que só ele dominava. Eu apenas sorri, como se o comentário fosse um elogio. A tranquilidade o irritou. "Quer beber alguma coisa?" Bianca perguntou, forçando simpatia enquanto seus olhos me examinavam como se eu fosse um objeto fora do lugar. "Aproveita, porque hoje você é a homenageada da noite." "Ah, eu imagino", respondi, devolvendo o olhar com a mesma intensidade, mas com calma. "Cada um recebe exatamente o que merece." A ironia foi tão sutil que ela não percebeu. Minha mãe se aproximou e me beijou no rosto, teatral, como se estivéssemos em novela. O contato dela foi gelado, sem afeto. Quando me virei, percebi câmeras de celulares de algumas mulheres curiosas tentando registrar reações. Eles realmente estavam preparando o terreno para o espetáculo. Passei a primeira meia hora observando tudo. Meu pai dava ordens para os garçons, como se fosse dono do clube. Minha mãe conferia os convidados como se temesse perder público para a grande apresentação. E Bianca, claro, desfilava pelo salão como se fosse a anfitriã principal. A caixa de presente enorme, dourada, com um laço vermelho exagerado, já estava posicionada perto da árvore. Bastava olhar para ela para entender que o plano não havia mudado desde o dia em que os ouvi conspirando. Mas algo foi diferente dessa vez, meus pais pareciam nervosos. Eu estava tranquila, sorridente, conversando com pessoas que não via há anos, contando alguns casos leves do hospital, e todos me cumprimentavam com surpresa sincera. Pela primeira vez, eu não era a filha problema. Eles não sabiam por quê, mas sentiam que eu havia mudado. E aquela segurança desconcertava minha família. Quando o jantar terminou e todos voltaram para o salão principal, meu pai subiu no palco com o microfone. A música baixou. Os convidados se aproximaram. Bianca se posicionou ao lado da tal caixa.
Meu estômago não embrulhou, minhas pernas não tremeram. Eu sabia exatamente o que estava fazendo ali. Boa noite a todos. Meu pai anunciou, com entusiasmo falso demais para passar despercebido. Como muitos sabem, hoje é um jantar especial, porque vamos fazer uma homenagem para alguém da família. Uma pessoa muito persistente. Alguns riram. Outros olharam para mim. O clima estava pronto para o golpe, mas não para o que estava prestes a acontecer. Nossa querida filha, que, mesmo com suas limitações, nunca deixou de tentar. A plateia riu constrangida. Ele sinalizou para Bianca pegar a caixa. Eu dei um passo à frente. Antes do presente, falei em voz alta, sem gritar, apenas firme, e eu gostaria de agradecer por algo. Meu pai travou. Bianca ficou imóvel, segurando a caixa suspensa no ar. A sala ficou em silêncio. Agradecer por terem me mostrado quem realmente são. Olhei para cada um dos três. Ninguém piscou. Obrigada por deixarem claro, durante a vida inteira, que amor, apoio e respeito nunca fizeram parte desse ambiente. Obrigada por terem feito de mim o alvo favorito de vocês, porque isso me obrigou a evoluir sozinha, e eu evoluí. Alguns convidados entreabriram a boca. Meu pai tentou interromper, mas o salão estava tão silencioso que ninguém ousou. Hoje vocês trouxeram uma caixa para me humilhar, continuei. 2 dias atrás eu estava nesta mesma casa de vocês quando ouvi todo o plano. Sim, eu ouvi quando vocês decidiram transformar minha dor em entretenimento para convidados. E hoje, eu vim deixar claro que ninguém aqui vai rir de mim. Criou-se um silêncio denso, pesado, daqueles que antecedem uma tempestade. Então, finalizei, se vocês querem espetáculo, vão ter. Mas vai ser o espetáculo da verdade. Meu pai empalideceu. Bianca perdeu a cor. Minha mãe levou a mão à boca. E naquele instante, todos perceberam que a filha que sempre foi o alvo, estava ali para virar o jogo. O impacto das minhas palavras parecia ter congelado o salão inteiro. Ninguém se mexia, ninguém respirava fundo. Era como se todos estivessem com medo de fazer qualquer barulho que pudesse quebrar o momento. E então, com a voz trêmula tentando manter uma pose de autoridade, meu pai aproximou o microfone da boca. Isso é ridículo, ele declarou, rindo nervoso. Ela sempre foi sensível demais, interpreta tudo errado. Brooke, você está estragando a noite de todos. Baixe o tom e aceite seu presente como uma adulta. A plateia se remexeu desconfortável. A insistência dele em prosseguir com a farsa soou tão desesperada que os convidados trocaram olhares incertos. Bianca, ainda segurando a caixa dourada, tremia. Ela nunca soube agir sem controle, e ali, pela primeira vez, não tinha controle nenhum. Já que estamos falando de ser adulta, respondi, calmamente, talvez seja uma boa hora para mostrar a todos aqui o que vocês acharam que ficaria escondido. Meu pai abriu a boca para me interromper, mas eu levantei uma das mãos, com elegância, sem agressividade. O gesto foi suficiente para fazê-lo parar, não porque ele quis, mas porque sentiu que estava perdendo o comando da narrativa ali, diante da plateia dele. Vocês acham que sabem quem são meus pais? Perguntei aos convidados, percorrendo o salão com o olhar. Vocês acham que sabem quem é a família perfeita que sempre aparece em fotos sorridentes? Pois bem. Hoje vocês vão conhecer a versão real. Eu tirei da bolsa um pendrive. Nada extravagante, apenas um detalhe pequeno, mas com peso enorme. Alguns convidados já levantavam seus celulares para gravar, percebendo que a noite tomaria um rumo inesperado. A caixa que prepararam para mim está ali, continuei. Vocês escolheram o presente perfeito para simbolizar o que sempre representaram na minha vida, o resto que sobrou da filha preferida. Mas olhei para Bianca com sinceridade fria, que eu não vim para receber esmolas emocionais. Eu vim para mostrar que, pela primeira vez, vocês vão arcar com as consequências do que fazem. Peguei o microfone das mãos de Bianca com calma. Ninguém me impediu, porque ninguém sabia como reagir. Coloque isso no telão, pedi ao DJ, entregando o pendrive. Ele hesitou por um segundo, assustado, mas meu olhar firme bastou.
Em poucos cliques, o grande telão aceso atrás do palco ganhou vida. O volume do som foi ampliado, e a primeira imagem exibida foi a sala da casa dos meus pais, exatamente o lugar onde eu havia ouvido tudo. E então as vozes começaram. A minha mãe, a Graça, está no constrangimento. Ela tem que ficar bem na frente de todos. Bianca, vai ser épico. A cara dela vai valer a noite. Meu pai, em risadas, a filha perfeita recebe o melhor. E a outra recebe o resto. É o papel dela desde que nasceu. O salão inteiro reagiu ao mesmo tempo. Gritos abafados, mãos na boca, olhares chocados. O que começou como choque logo virou indignação. Pessoas que admiravam meus pais estavam atordoadas, outras, antes invejosas do modelo de família, agora olhavam como se tivessem sido enganadas por décadas. As vozes no vídeo continuaram, detalhando exatamente como seria feita a humilhação, palavra por palavra, assim como eu tinha ouvido. Meu pai partiu para cima do DJ aos berros, tentando arrancar cabos, desligar o sistema, alegando montagem, mentira, perseguição. Mas havia outra coisa acontecendo no salão, celulares levantados, gravações, vídeos sendo transmitidos em tempo real para redes sociais. Não havia mais como impedir. Querem chamar a polícia? Perguntei alto. Ótimo. Chame. A polícia adora provas de violência psicológica e constrangimento público. A frase atingiu meu pai como uma bofetada. Ele congelou. Pela primeira vez na vida, eu vi medo, não fúria, em seus olhos. Bianca estava branca como cera, encarando o telão sem piscar. As pessoas ao redor se afastavam dela, e sua confiança se desmanchava. Vocês sempre disseram que eu dramatizava, que era exagerada, que inventava coisas, continuei, mantendo a postura impecável. Bem, agora o Brasil inteiro está ouvindo vocês mesmos contarem a verdade. Meu pai apontou o dedo para mim, tentando recuperar poder. Você sempre foi invejosa. Você nunca aceitou que sua irmã era melhor do que você. A frase ecoou tão feia, tão infantil, tão desesperada, que até quem o defendia engoliu seco. Melhor. Repeti, com voz baixa. Se ser melhor significa ser cruel, então podem continuar achando ela melhor. Eu prefiro continuar sendo a pior e dormir com a consciência tranquila. A plateia não aplaudiu, mas o silêncio deles foi mais forte que qualquer aplauso. Era aprovação silenciosa. No fundo, eu via, ninguém ali estava do lado da minha família agora. Bianca, tremendo de nervoso, deixou a caixa cair no chão, e quando o laço se abriu, a camiseta velha saiu do pacote, escancarando a verdade em forma física. O público murmurou de horror. Minha mãe tentou se abaixar para esconder o objeto, mas era tarde demais. Hoje, finalizei, devolvendo o microfone ao pedestal, vocês não vão me destruir. Hoje, quem perde tudo são vocês. E então, pela primeira vez em 30 anos, minha família não tinha resposta. Eles só tinham vergonha. Quando o vídeo terminou, o salão já estava em ebulição. Não havia mais controle possível. Pessoas que admiravam meus pais agora cochichavam com indignação, outras filmavam tudo sem vergonha alguma, algumas simplesmente se afastavam em repulsa. A imagem perfeita da família exemplar havia desmoronado diante de todos, em poucos minutos, e eu não levantei um dedo além de mostrar a verdade. Meu pai, empurrado por alguns convidados que tentavam contê-lo, ainda berrava palavras desconexas, acusando, culpando, tentando encontrar algum discurso que revertesse a situação. Mas já não havia plateia para ele. Sua voz era só barulho irritante num ambiente que não acreditava mais nele. Eu, por outro lado, estava calma demais para o que acontecia ao meu redor. Era como se meu corpo inteiro tivesse se preparado durante anos exatamente para aquele momento. A dor que antes me consumia agora parecia distante, substituída por uma clareza absoluta. Nada do que estava acontecendo era vingança, era justiça. E então algo inesperado aconteceu. Bianca caiu de joelhos, segurando a cabeça com as duas mãos, como se o mundo tivesse acabado. Não havia mais arrogância, nem sorrisos ensaiados, nem postura de princesa. Ela estava completamente despida da máscara que usava desde criança.
E pela primeira vez, eu a vi como uma pessoa, não como uma rival criada à força pela preferência dos nossos pais. Minha mãe se ajoelhou ao lado dela, tentando abraçá-la, mas Bianca a empurrou com força, num grito desesperado: "Você sempre sabia. Você sempre sabia e nunca fez nada." O salão silenciou novamente. Não por empatia, mas porque, enfim, a verdade completa estava vindo à tona, a verdade que não tinha nada a ver comigo. "Você me ensinou a tratar ela assim." Bianca continuou aos berros, apontando para mim. "Foi você que disse que eu precisava ser a melhor, que ela era um peso, uma vergonha, uma sombra na família." Minha mãe ficou pálida, sem resposta. Então Bianca olhou para o meu pai com uma mistura de ódio e desespero. "E você fez de tudo para eu acreditar que humilhar ela era normal, que eu era superior só por existir. Você destruiu a cabeça dela. Você destruiu a minha." O público assistia com as mãos cobrindo a boca, sem acreditar no que via. Não era só uma família em conflito, era o colapso psicológico de uma estrutura que existiu por décadas. Meu pai tentou se aproximar de Bianca, mas ela gritou tão alto que ecoou pelo salão: "Não chega perto de mim." Ela estava quebrada. E por um segundo, apenas um segundo, eu pensei em ir até ela. Mas imediatamente algo dentro de mim me impediu. Eu não era a cura dela. Nunca fui. Suspirei fundo e dei alguns passos para trás, saindo do centro do palco. Nesse momento, alguém tocou suavemente em meu ombro. Era Dona Sônia, uma vizinha das antigas, uma das poucas pessoas que sempre me tratou com respeito. "Filha, você não precisa ficar aqui", ela disse baixinho, como se estivesse cuidando de mim. "Você já mostrou tudo. Você já ganhou." Ganhei. Foi a primeira vez na vida que aquela palavra fez sentido para mim. Mas eu não podia simplesmente ir embora, ainda havia algo que precisava ser dito. Não para me vingar, mas para encerrar uma história que começou quando eu nasci. Peguei o microfone novamente, com calma. O salão inteiro voltou a prestar atenção, como se estivessem assistindo a um desfecho inevitável. "Eu não estou aqui para ver vocês caírem", falei, olhando para meus pais. "Estou aqui para dizer que nunca mais vou permitir que façam comigo o que fizeram por anos. Nunca mais vocês vão me ver tentando agradar, tentando ser aceita, tentando ser amada. Vocês perderam esse poder sobre mim hoje." Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Meu pai me encarava com uma mistura de raiva, humilhação e impotência. "Se vocês quiserem ajuda psicológica, terapia, reconstrução, isso não tem nada a ver comigo", continuei. "Não sou responsável pela recuperação de ninguém aqui. Pela primeira vez, eu escolho a mim mesma." As palavras não foram ditas com ódio. Foram ditas com liberdade. Coloquei o microfone no pedestal e desci do palco com postura reta, enquanto Bianca soluçava e meus pais se afogavam no próprio caos. E quando atravessei o salão, murmurinhos começaram, não sobre mim, mas sobre eles. O encanto social estava quebrado. Nada seria restaurado depois daquela noite. Quando finalmente cheguei à porta, pronta para sair daquele ambiente para sempre, senti minha pulseira vibrar, notificação no celular. Olhei rapidamente, uma mensagem anônima, número desconhecido. "Você fez o certo. Mas ainda tem coisa que você não sabe." Meu coração bateu mais rápido. Abri a mensagem completa. "Não confie em ninguém da família. Nada do que aconteceu hoje foi o início. Foi o fim." Outra mensagem entrou segundos depois: "E se eu disser que alguém muito próximo de você protegeu a verdade esse tempo todo?" Antes que eu pudesse responder, uma terceira mensagem: "Se quiser entender tudo, nos vemos amanhã. 15 horas, Clínica Aurora." Clínica Aurora. O centro médico onde fiz meu primeiro estágio quando era estudante de enfermagem, e onde tudo começou a desandar na minha vida. Fechei os olhos por um instante. Aquele Natal não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido só o começo. Eu quase não dormi naquela noite. Mesmo depois de tomar banho e trocar de roupa, parecia que o jantar de Natal ainda estava grudado na minha pele, como se eu carregasse o peso de 3 décadas num único dia. Mas não era arrependimento.
nem culpa. Era apenas a sensação de estar prestes a descobrir algo ainda maior, algo que eu não sabia se queria ouvir, mas precisava. Às 15 horas em ponto eu estava na porta da Clínica Aurora. O lugar estava exatamente como eu lembrava, paredes claras, cheiro de desinfetante e lavanda, o som distante de passos apressados pelos corredores. Ali foi onde comecei minha carreira, ainda como estagiária. E ali também foi onde minha relação com minha família começou a ruir de vez. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu comecei a fazer algo muito certo, construir minha própria vida. Quando informei meu nome na recepção, a atendente pareceu já estar esperando. Sem questionar nada, me acompanhou até uma sala reservada. O coração acelerou. Eu estava preparada para qualquer coisa. Ou pelo menos era o que pensei. Quando a porta se abriu, senti meu corpo travar. Sentado à mesa, aguardando, estava André. Sim, o André. O estagiário com quem trabalhei naquele hospital anos atrás. O colega que parecia meu amigo até o dia em que, do nada, desapareceu da minha vida. Alto, calmo, olhar profundo, mais maduro, mas ainda com o mesmo ar misterioso. Durante anos eu acreditei que ele tinha simplesmente se afastado. Agora descobria que havia sido ele quem mandou a mensagem. Obrigado por vir, ele disse, levantando-se. Por um instante, seu olhar percorreu meu rosto com uma mistura de alívio e preocupação. Eu não respondi. Eu só queria ouvir o motivo de tudo. Ele respirou fundo. Eu acompanhei o que aconteceu ontem. E eu sei que para você foi libertador, mas sinto muito mesmo assim. Aquela delicadeza me desconcertou. Eu estava pronta para confronto, não para compreensão. Por que você me chamou? Perguntei, indo direto ao ponto. Ele puxou uma pasta grossa de dentro de uma mochila. Porque tem algo sobre a sua família que você precisa saber. Algo que envolve você, e envolve a minha saída da sua vida anos atrás. Eu senti o estômago revirar. Ele abriu a pasta, revelando documentos, e-mails impressos, comprovantes de depósitos, laudos médicos, relatórios. Precisamente organizados, não era amadorismo, aquilo tinha sido investigado com cuidado. Deixa eu explicar desde o começo, continuou. Quando trabalhamos juntos na Clínica Aurora, seu desempenho chamava a atenção de todos. Mas houve alguém que se incomodou muito com isso. Alguém que não queria você crescendo, nem independente, nem admirada. Eu gelei. Eu sabia exatamente de quem ele falava, meu pai. Ele começou a aparecer aqui, André continuou, dizendo que você era emocionalmente instável, que precisava ser olhada de perto, que talvez não aguentasse o estresse da profissão. Ele queria criar um histórico para te descredibilizar, caso um dia precisasse te derrubar. A respiração ficou pesada. Eu me lembrava vagamente de boatos na época, cochichos, olhares estranhos, e agora tudo fazia sentido. Só que tinha um problema, André continuou, me olhando diretamente. Eu trabalhava com você. Eu sabia que nada daquilo era verdade. E eu denunciei discretamente o que ele estava tentando fazer. Eu achei que estava protegendo você. Meu coração disparou. Uma mistura de choque, raiva e gratidão. E foi por isso que você sumiu? Perguntei, a voz falhando. Não foi escolha minha, e ele respondeu com sinceridade angustiada. O seu pai me encontrou antes que eu pudesse falar com você. Ele ameaçou destruir minha carreira, expor minha família, inventar denúncias contra mim. Eu tentei resistir, mas ele foi longe demais. Ele empurrou um papel para mim. Era um comprovante de depósito, na conta de um supervisor da época. Meu pai havia comprado o cargo do homem que poderia prejudicar André. Ele fez um acordo, e explicou. Eu saía da sua vida e não contava nada, e ele não acabava com a minha. Uma raiva fria percorreu meu corpo, não raiva de André, mas de finalmente compreender toda a dimensão do controle do meu pai. Ele não só me diminuía em casa, ele tentava fechar qualquer porta que pudesse me levar para uma vida livre da família. Mas por que agora? Perguntei, ainda tentando decifrar o que ele realmente queria me dizer. Porque ontem,
Quando você expôs tudo, eu finalmente entendi que seu pai não tem mais como te atingir, respondeu. E porque tem uma coisa ainda mais importante que você precisa saber. Ele tirou uma foto do envelope. 3 pessoas nela, 2 bebês recém-nascidos, e minha mãe, segurando um bebê em cada braço. Você tem uma irmã gêmea, André disse com clareza, e essa irmã não é Bianca. O mundo girou. Eu senti o chão sumir. Como? Como assim? Sua mãe teve 2 filhas no parto. Você e uma outra menina. Só que seu pai achou que seria mais vantajoso criar a Bianca, filha da irmã da sua mãe, que foi abandonada pelo namorado e não tinha como cuidar dela. A troca aconteceu no hospital. Você ficou, porque era filha biológica deles. A outra bebê foi entregue para outra família. E Bianca foi registrada como filha deles. Eu não conseguia respirar. Eu passei uma vida inteira lutando contra uma irmã que nem era minha irmã de sangue. E o pior, André completou, é que essa outra menina está viva. E seu pai sempre soube. Ele manteve contato com a família que ficou com ela. Pagou para nunca ser revelado. Ele empurrou para mim outro papel. O nome dela. O endereço. A cidade. Minha outra irmã. Minha irmã de verdade. Meu corpo tremeu, não de fragilidade, mas de impacto. O mundo inteiro da minha família era ainda mais podre do que eu imaginava. Cada elo, cada ferida, cada humilhação, agora ganhava novas proporções. Achei que você merecia saber, André concluiu. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. E então, falei devagar, sim. Eu merecia. Levantei-me da cadeira, peguei os documentos e caminhei até a porta. Obrigada por tudo que fez, eu disse, sem virar para trás. Mas não espere que minha dor vire romance. Antes que ele pudesse responder, eu deixei a sala e segui pelo corredor com passos firmes. Meu pai destruiu tudo o que tocou, mas não me destruiria mais. E agora existia uma verdade ainda maior diante de mim. Uma irmã perdida. E um acerto final que ainda precisava acontecer. Nos dias que se seguiram após encontrar André e descobrir a verdade sobre minha irmã perdida, minha mente parecia funcionar em 2 velocidades ao mesmo tempo, uma racional, analisando fatos, documentos, datas, outra emocional, tentando assimilar o impacto de tudo. Eu não tinha só exposto meus pais. Eu tinha arrancado uma máscara que eles esconderam do mundo por 3 décadas. E por trás dessa máscara havia algo ainda mais cruel do que favoritismo, roubo de identidade, abandono e manipulação desde o meu nascimento. O primeiro impulso foi pegar o carro e ir atrás dela imediatamente. Mas eu respirei fundo. Eu não iria para cima de ninguém com carência ou desespero, que eu não era mais aquela garota. Então esperei 2 dias, organizei minha mente e marquei uma viagem. A cidade era pequena, no interior de Minas Gerais, casas simples, ruas tranquilas, uma praça com uma fonte antiga. Nada lembrava os salões luxuosos onde meu pai gostava de ser admirado. Era quase irônico que a vida que ele tentou evitar para impedir escândalos tenha sido justamente a que proporcionou estabilidade e afeto à minha irmã. O nome dela era Marina. Quando estacionei em frente à casa, minhas mãos estavam suadas. Eu sabia que minha história estava prestes a mudar de novo. Toquei a campainha. Os segundos pareceram horas. Até que a porta abriu, e lá estava ela. O choque foi imediato. Não porque ela se parecia comigo fisicamente, mas porque ela tinha meu olhar. Um olhar que não se deixa dobrar pelo mundo. Forte, resiliente, silencioso e profundo. Ela franziu levemente a testa, surpresa, talvez tentando identificar de onde me conhecia. Posso ajudar? Perguntou com voz calma. Meu coração apertou, mas minha postura se manteve firme. Sim. Meu nome é Laura. E eu acho que nós precisamos conversar. Contei tudo. Sem exageros. Sem enfeites. Sem dramatização. Ali, sentadas à mesa simples da cozinha dela, enquanto o vento batia nas janelas, eu disse palavra por palavra. Ela escutou tudo sem interromper.
Às vezes arregalava os olhos, às vezes respirava fundo, às vezes segurava lágrimas, mas não fugiu da verdade. Quando terminei, o silêncio se instalou. Eu sempre soube que tinha alguma coisa, ela disse, por fim. Nunca soube o que. Mas sempre senti que tinha uma história escondida atrás do meu nascimento. Não havia cobrança na fala dela. Nem ódio. Nem pressa para abraços ou termos como irmã. Era só verdade olhando verdade. Eu ainda estou tentando processar tudo, ela continuou. Mas quero te agradecer por ter vindo pessoalmente. Pela coragem. Eu senti a primeira lágrima escorrer, não de dor, mas de alívio. Alguém finalmente me via. Não pelo que eu representava, mas pelo que eu era. Ficamos conversando por horas. Sobre a família que a criou, sobre quem ela se tornou, sobre nossas vidas profissionais, conquistas e feridas. Descobrimos que tínhamos um traço em comum que nenhum vínculo sanguíneo explica: nenhuma de nós tolerava mentira. Nenhuma de nós aceitava ser diminuída. Quando me despedi, ela me acompanhou até o portão. Você não tem obrigação de me incluir na sua vida, ela disse. Nem de me aceitar. Eu só quero que saiba que, se um dia quiser conversar de novo, eu vou estar aqui. A resposta saiu natural, sem esforço. Eu não vim aqui para criar obrigação. Vim para dar oportunidade. Marina sorriu, com um sorriso cheio de dignidade, e isso já valia a viagem inteira. Voltei para minha cidade com uma certeza profunda: eu não precisava mais procurar amor onde ele nunca existiu. A repercussão do jantar de Natal durou semanas. Meus pais tentaram reconstruir reputação, apagaram redes sociais, acusaram de edição de vídeos, comentários maldosos, armação, nada funcionou. Empresas parceiras cancelaram eventos. Convites foram retirados. Amigos desapareceram. Pela primeira vez, eles estavam experimentando o peso da honestidade pública. Bianca tentou me procurar. Mandou mensagens longas, depois áudios chorando, depois recados dizendo que estava em terapia, dizendo que queria consertar tudo. Mas eu não respondi. Não por frieza, mas por respeito a mim mesma. Alguns laços não foram criados para ser consertados. Minha mãe também tentou contato. Mensagens curtas, depois longas, depois silenciosas. Eu não apaguei nenhuma, mas não respondi. Amor não é desculpa para destruição. E mesmo que ela tenha sido vítima, também foi cúmplice. Eu a desejava bem, mas longe. Meu pai? Ele nunca entrou em contato. Pela primeira vez na vida, ele teve que lidar com consequência, e consequência dói mais em quem nunca conheceu. A parte mais inesperada foi perceber que, mesmo depois de tudo, eu não estava com sede de vingança. Eu não queria destruir mais ninguém. Eu só não permitiria nunca mais que me destruíssem. Voltei para o trabalho no hospital com um novo olhar. Eu não era mais a enfermeira que tentava provar valor. Eu era uma mulher que sabia o próprio valor. Colegas percebiam. Pacientes percebiam. Eu percebia. A vida finalmente era minha. 2 meses depois, recebi uma notificação no celular. Uma nova ligação de número desconhecido. Não atendi. Não tenho mais espaço para histórias velhas. Mas veio uma mensagem: seu pai está perguntando se você pretende visitá-lo. Eu apaguei sem ler até o fim. Minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez de Marina: passei perto da sua cidade hoje. Pensei em você. Obrigada por ter batido na minha porta. Eu sorri. Estava claro quem merecia ficar e quem merecia ir. Quando deitei naquela noite, percebi algo simples, mas definitivo: não foi o Natal que me libertou. Não foi expor minha família. Não foi descobrir a verdade. Foi escolher a mim. Quando pessoas mostram, repetidamente, quem são, a maior prova de amor que podemos oferecer a nós mesmas é acreditar. Eu nunca mais voltaria para aquela família. E, pela primeira vez, isso não doía. Era liberdade. Se você assistiu até aqui, é porque essa história te prendeu. Então me conta, se estivesse no lugar da Laura,
você faria o mesmo? Você teria coragem de enfrentar a própria família, expor a verdade e colocar a sua dignidade acima de tudo, mesmo sabendo que não haveria volta? Quero muito saber sua opinião sincera. Antes de sair, aproveita e apoia o canal, curta este vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as próximas histórias. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E tem mais uma coisa importante, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu amo saber até onde as nossas histórias chegam e faço questão de dar um coração em cada comentário. Obrigada por acompanhar até o final. E lembre-se, não importa o quanto tentem te diminuir, você tem o direito de escolher a si mesma, mesmo que isso signifique cortar laços com quem mais deveria ter te amado. Nos vemos no próximo vídeo.